Vamos retomar um assunto, né, que rendeu bastante ontem aqui no 3 em 1 sobre a implantação, né, do voto impresso simultâneo ao eletrônico para ampliar aí as possibilidades de recontagem. Muito se discutiu sobre a segurança, né, do processo eleitoral e a desconfiança, principalmente da população, quanto a esse tema. E para esclarecer algumas dúvidas, conversar com os ouvintes aqui do 3 em 1 e também com os nossos internautas, estamos na ponta da linha com o secretário de Tecnologia do Tribunal Superior Eleitoral, o Giuseppe Giannino. Secretário, boa tarde, obrigado pela gentileza. Boa tarde e obrigado pela oportunidade. Secretário, eu vou direto, já vou passar aqui para os nossos colegas, mas eu vou direto na primeira pergunta. Muita gente desconfia da urna eletrônica. Por que o senhor acha que o voto na urna eletrônica é seguro? Eu vou direto nessa questão, vai lá. Bom, não é questão de achar, né? Nós temos evidências de que o processo é seguro, porque nós temos 20 anos de utilização da urna eletrônica e até hoje não há sequer nenhum registro ou uma evidência de fraude ou tentativa de fraude. É um processo que foi implementado a partir de uma situação que nós vivíamos no passado, onde o processo era todo manual, o eleitor votava em papel, se contava esses papéis, outras pessoas manipulando esses papéis, se registravam em papéis, ou seja, muita intervenção humana no processo e ligado ao ser humano há pelo menos 3 atributos: a lentidão, a prática de erros e a prática das fraudes. Nós vivíamos um cenário de um processo manual com muita intervenção humana, lento, repleto de erros e com muitas fraudes. Esse foi o grande motivador para uma grande mudança de um paradigma para a tecnologia, onde nós utilizamos as funcionalidades da tecnologia para trazer precisão, celeridade e auditabilidade ao processo eleitoral. Secretário, de onde então o senhor acha que vem, principalmente de 2014 para cá, essa sensação que é hoje praticamente disseminada? Acho que se fizer uma pesquisa, a maioria das pessoas vai dizer que não considera o processo eletrônico brasileiro de votação confiável. De onde vem essa sensação disseminada na sociedade de que a urna eletrônica é sujeita à fraude? Tem algo que o TSE tenha feito para contribuir para isso? Eu creio que não. Eu creio que haja desinformação. Principalmente porque o processo eleitoral, no último pleito de eleições gerais, houve uma disputa muito perto, muito forte, um percentual muito pequeno de votos entre os dois candidatos. Isso, digamos assim, trouxe uma polarização apaixonada de algumas partes, no sentido de questionar o processo eleitoral. Há, sim, hoje no processo informatizado, vários mecanismos de verificação, de auditabilidade, dentro da solução hoje que é tecnológica, que estão disponíveis para ser verificados. Inclusive, está submetido a auditorias, conforme foi feito no último pleito das eleições gerais, e realizar o acompanhamento de todas as fases da geração da solução tecnológica que temos hoje. Carlos Andreasa. Secretário, a base de um sistema de votação deve ser composta por segurança e transparência. As condições fundamentais para a credibilidade do sistema e claro, do trabalho do senhor. Há quem diga, porém, que o sistema brasileiro é inseguro. Muita gente boa, muitos técnicos respeitáveis. Há também eu, por exemplo, considero que o TSE é pouco transparente e autoritário relativamente a seu sistema. O senhor, com todo respeito, me permita a franqueza, nós somos todos muito francos aqui, eu vi uma série de entrevistas do senhor em que as respostas alternam a respeito do sistema de que o senhor é responsável entre blasé e arrogante, né? Fala em evidências e tem sempre uma solução de autoridade. Só que essa autoridade não tem a confiança do brasileiro. Eu vou tentar representar um pouco aqui com algumas perguntas esse sentimento. O notável professor da Unicamp, Diego Aranha, o senhor o conhece, especialista em segurança de computadores, foi um que desmontou o sistema do TSE. Eu vou abrir aspas para ele. Quando fizemos os testes de segurança nas urnas em 2012, não precisamos de mais que 5 minutos para achar uma falha. A equipe teve acesso ao código-fonte da urna eletrônica e encontramos erros banais, que poderiam ser citados em textos acadêmicos sobre como não se deve fazer.
Fecha aspas. Isso foi em 2012. E por que apenas 2012 lá atrás? Porque em 2014, ano eleitoral, ano de eleição presidencial, essa que o senhor fez referência, o TSE não autorizou novos testes de segurança. Apenas representantes de partidos políticos, da Ordem dos Advogados do Brasil ou do Ministério Público puderam vistoriar o equipamento, o que francamente é a mesma coisa que nada, é a mesma coisa que eu vistoriasse. Pergunto então ao senhor, por que essa resistência a se submeter a testes técnicos independentes? Por que, diante dos problemas apontados, o TSE se retraiu em vez de abrir para um debate técnico verdadeiro? Como o senhor se posiciona diante do fato de que o sistema brasileiro, por contar os votos apenas eletronicamente, isso é muito importante, não permite verificação ou recontagem independente do software? E, por fim, por que o TSE resiste tanto a aceitar a lei que determina o equivalente impresso do voto eletrônico, sendo, naturalmente, que um auditaria o outro? Obrigado. Bom, eu que agradeço as perguntas. É uma oportunidade aqui de trazer esclarecimento entre vários pontos que foram citados. Primeiramente, a questão do teste público de segurança. Cabe-se ressaltar que o teste público de segurança digamos assim, o país o único país que faz um tipo de evento semelhante a esse é o Brasil. Então, nenhum outro país no mundo abre o seu sistema eleitoral para que hackers venham tentar quebrar os seus dispositivos de segurança. A segunda informação é que o professor Diego Aranha justamente conseguiu descobrir fragilidades em alguma das barreiras de segurança, justamente porque o TSE deu essa oportunidade. Uma forma democrática para o cidadão brasileiro participar e dar a sua contribuição. O teste de segurança foi de iniciativa do TSE. A primeira edição foi em 2009, a segunda edição em 2012. Não houve o teste de segurança em 2014, porque nessa época nós tivemos a mudança de 3 gestões no TSE. E isso, o teste de segurança sempre foi de iniciativa do TSE. Então, nesse caso, houve um prejuízo no sentido de se marcar esse evento. Agora, o próprio TSE aprovou uma resolução por meio da sua corte que obriga o próprio TSE a realizar esses testes de segurança antes de todas as eleições. Nós realizamos novamente em 2016 e vamos realizar esse ano novamente. Ou seja, o teste de segurança propicia ao cidadão comum analisar e dar a sua contribuição no sentido de que ele tem acesso a todas as barreiras de segurança que existem hoje no processo, que não são pequenas, não são um número pequeno, são um número bastante considerável, e ali nós possamos efetivamente fazer as... Secretário, desculpe interrompê-lo, era bom falar sobre essas falhas que foram encontradas nesse teste, de que natureza elas eram, e elas eram de uma natureza que pode ter influenciado em resultados de eleições anteriores à aplicação desse teste? Bom, com relação exatamente a esse teste de segurança de 2012, onde o professor identificou uma fragilidade no sistema de votação, consistiu o teste apresentado entre vários outros grupos que estavam presentes nesse teste de segurança. O teste que o grupo do professor Diego Aranha apresentou visava quebrar o sigilo do voto, justamente explorando um elemento que nós colocamos à disposição, que é o registro digital do voto, que é justamente o voto, ao invés de ser impresso, ele é armazenado no arquivo digital e fica ali disponível para que se faça, inclusive, a recontagem. Inclusive, a gente abre uma parênteses aí, porque se alega que não há possibilidade de recontagem, isso é uma falácia. Existe sim a possibilidade de recontagem dentro de um elemento extremamente preciso, que é o voto de uma forma digital, armazenado numa planilha, numa tabela, assinado digitalmente por uma urna eletrônica, garantindo a sua autoria e integridade. E isso fica disponível para os partidos políticos de 100% dos votos, de 100% das sessões eleitorais. Ou seja, o partido político pode fazer a apuração e a totalização totalmente independente utilizando esse recurso. Então, secretário? Sim. A gente pode assumir um compromisso, o TSE pode assumir um compromisso com o brasileiro
com um ouvinte da Jovem Pan de que um teste como aquele feito em 2012 por técnicos independentes, como a equipe do professor Diego Aranha, será feito novamente para a eleição em 2018? É possível assumir esse compromisso? Porque o povo brasileiro, o sistema dos senhores depende disso. O senhor assumiria um compromisso público em que esse teste feito em 2002 será igualmente feito da mesma forma independente para 2018? Podemos assumir esse compromisso aqui? Sim, esse compromisso não é meu, é sim do Tribunal Superior Eleitoral, por meio da sua corte, por meio da resolução que foi aprovada. Porque não houve em 14 nem em 16, né? Houve em 16. Houve 16. Nós já fizemos 3 edições, 2009, 2012 mas 2014. Mas não independente. Sim, todos. Não independente. Todos têm caráter de... Feito por partidos políticos, Ministério Público, OAB. Eu quero saber assim, um grupo de técnicos em computação como os do Diego Aranha terão a chance de vistoriar o sistema para a eleição em 2018? Sim, a filosofia do teste público de segurança é dar acesso a qualquer cidadão brasileiro acima de 18 anos de participar. Então não há restrição nenhuma, apenas ser brasileiro e acima de 18 anos. Inclusive nós facilitamos a vida do participante, do hacker. Se ele morar em outra localidade, em outro estado, o TSE paga a sua passagem e paga a sua estadia. Ou seja, viabiliza que qualquer brasileiro acima de 18 anos possa participar e dar a sua contribuição. E não se trata de um desafio. Vamos estimular aqui os nossos... Não é desafio, a gente precisa estimular essa participação. Nossos ouvintes, técnicos em computação, especialistas, por favor, façam um teste, porque a gente precisa quebrar, se o sistema é confiável, a gente precisa quebrar com a teoria da conspiração. Madu, vamos à sua colocação ao secretário Giuseppe para a gente ir para nosso intervalo. Vai lá. Primeiro que eu quero já deixar bem claro que, vis-à-vis ao voto tradicional, eu tenho certeza que o voto digital, que o processo utilizado no Brasil hoje é mais seguro, né? Não é infenso, mas é muito mais seguro que o voto tradicional. Eu reafirmo isso, né? Eu só posso atribuir essa desconfiança que a população tem com relação ao voto eletrônico, ou a segurança do voto eletrônico, ao baixo nível de educação da nossa população, a incapacidade dela de compreender a tecnologia e a modernidade. Então, eu só queria perguntar ao secretário, né, se o voto impresso na paralela, ele contribuiria, ele tem alguma maneira de contribuir à melhoria da segurança do sistema. O voto impresso, na verdade, ele dá a ilusão de que se tem um elemento auditor de auditoria mais preciso, ou que viria a contribuir. Na verdade, não. Ele vai trazer aquilo que nós conseguimos vencer no passado, que é um meio de auditoria onde existe a mão do homem. Nós estamos trazendo as mesas apuradoras de volta, onde se contava os papéis, esses papéis eram contados por pessoas, e ali se praticavam os erros e as fraudes. Então, nós temos outros elementos de auditoria muito mais precisos e tecnológicos disponíveis para que se faça uma auditoria verdadeira, precisa e no nível de tecnologia e de evolução que nós atingimos hoje no processo eleitoral. Nós não somos contra qualquer novo meio de auditoria. Nós só estamos resistentes com relação a utilizar um método que já é comprovadamente fracassado, que é o homem contando o papel. Eu colocaria um exemplo aqui de um especialista... Gente, secretário... Pois não. Vou rapidamente, Andreasa, aqui, a gente está super apertado aqui. Claro. Não, porque primeiro existe uma lei que determina a existência do voto impresso, uma lei de 2015 vai ser cumprida. E essa lei vai ser cumprida, o TSE submete as normas vigentes. A outra questão é a seguinte, fica parecendo que é uma coisa ou outra, né? Que é ou o voto eletrônico, digital, ou o voto impresso. Quando na verdade são as duas coisas. São complementares. Eu não vejo por que a existência do papel, sendo que é uma impressão sigilosa, restrita ao ambiente de votação, não seja uma segurança a mais. Eu não consigo entender por que isso não representa uma segurança a mais, já que é uma possibilidade de contagem alternativa, de auditoria paralela. Secretário, peço que o senhor seja super sucinto na resposta, que a gente precisa ir para os comerciais. Vai lá. Ok, então nós já experimentamos o voto impresso. Em 96, a primeira edição da urna já tinha o voto impresso. Em 2002 também. O que nós verificamos é que nós estamos trazendo um elemento impreciso para auditar o sistema eletrônico. Eu só coloco aqui, por exemplo, uma situação. Os votos vão ser colocados em cima da mesa, pessoas vão contar. Então não precisa muita inteligência
para subtrair ou incluir um voto sobre uma mesa. Então, basta esconder um voto daqueles, a contagem do papel não vai bater com o eletrônico. O papel não batendo com o eletrônico, nós vamos confiar no papel ou no eletrônico? Se nós vamos confiar no papel, então para que precisa da urna eletrônica? Se nós vamos confiar na urna eletrônica, para que precisa do voto em papel? Então nós vamos entrar já diante de um dilema que não tem uma solução, digamos assim, factível. E isso acontece nas pontas, nos estados, ou seja, no âmbito das zonas eleitorais, onde a possibilidade, digamos assim, de haver um equívoco e de fazer um controle efetivo sobre os papéis que serão colocados para a contagem é muito difícil. Tá certo. Secretário de Tecnologia do Tribunal Superior Eleitoral, Giuseppe Giannino, obrigado pela entrevista e a participação aqui no 3 em 1. Ok, muito obrigado.